Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia. Daniel, hoje qual é o número desse podcast? 21? 21. Boa, estamos aqui no podcast 21 e sabe o que é engraçado, Daniel? Eu tava dando uma olhada aqui e a pauta desse podcast aqui está de novembro, desde novembro que a gente está ensaiando trazer essa convidada muito especial, mas aí eu precisava da agenda dela, eu precisava da agenda do estúdio e precisava também da agenda do meu pupilo. Você tá aqui comigo hoje, cadê o Otávio? Só hat-trick. Seu chefe viaja e coloca você para participar do podcast? Não tava nem sabendo. Você descobriu rapidamente. Ontem que eu ia vir. Pois é, pessoas, hoje eu tô aqui com ela, Danúzia Canuto. Até que enfim eu estou recebendo você no podcast da 4 Tecnologia. É uma satisfação muito grande, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Saiu, né? Foi esperado, né? Mas melhor ainda, né? Quando vem no tempo que é o tempo perfeito, é o tempo de Deus. Então, estamos aqui muito felizes de estar aqui com vocês. E sabe de quem foram a demanda de trazer você aqui nesse podcast? Não sei. Foram as mulheres. Olha quem só. são as clientes, quem são as gerentes de tecnologia que são atendidas pela 4? Eu falei assim, a gente tem a Danúzia Canuto. Ela da onde que é? Eu falei, do WWF Brasil. E quando é que você vai gravar com ela? Eu falei, pronto, eu vou mandar um invite para ela agora para poder solicitar a agenda. E aí a gente precisou desse tempo para poder ajustar a sua presença aqui. Olha só, que legal. Agenda Espero complexa. que eu seja, né? Eu vi as outras participações dos outros podcasts. Já vi outras mulheres aqui, acho que estamos muito bem representadas. Não é? Episódios assim incríveis e espero estar aqui à altura também. Não, a altura eu tenho certeza que tá. E Pupilo, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Foram por dois motivos que eu trouxe você hoje. Primeiro que é o seguinte... Não tinha outra pessoa, não é possível que não tinha outra pessoa. Não tinha, né? O seu chefe tá viajando. E segundo, porque vocês... quando eu fui lá fazer o kickoff do projeto, a Danúzia falou assim, é o Jonathan? É o Que história é essa, gente? Fala isso pra mim. Conta aí, Dan. Exatamente. O Jonathan, nós trabalhamos juntos lá no início da carreira, aí falando um pouquinho, né? Dando um pouquinho de histórico aí de carreira, né? Eu comecei na TI na área, no segmento de saúde. Né? Eu comecei num laboratório, um laboratório em Brasília, até bastante grande. Lá eu trabalhava na equipe de suporte, né? Legal. De TI, helpdesk, e a gente trabalhava montando, quando tinha novas unidades, né? Montando, dando suporte e a todas as unidades. E logo depois desse laboratório eu fui trabalhar num outro grupo muito grande também, mas aí agora de hospitais, né? Em Brasília, e foi lá que eu conheci o nosso querido Jonathan, né? Isso aí. Éramos um pouquinho mais novos, né? Um pouquinho. Um pouquinho, né, Um Jonathan? pouquinho. Tem o quê? Uns 18 anos, isso? Uns Uau, 18 18 anos. anos. Uns 18 anos. Você é estagiário, né? Do ensino médio, né, Jonathan? Na verdade, né, a gente já era analista Já era júnior, né? analista, já era analista. Caraca. E aí, Que a gente teve essa experiência, né? E a gente trabalhou uns 2, 3 anos juntos. 2, 3 anos. E depois de um hiato aí de 10, 12 anos, estamos de novo no mercado, trabalhando em conjunto. Que É isso fera. aí. E Danúzia, como é que foi sua chegada no W? Logo depois dessa experiência lá no hospital, né, onde a gente trabalhava junto, eu e o Jonathan, né, eu fui para uma empresa de software do Brasil, né, de software brasileiro, ERP. Na época era ainda RM Sistemas, hoje já é a grande, conhecida TOTS, aí não sei se eu posso falar a marca. Pode falar marcas, né? Porque a gente tava, inclusive, a gente às vezes a gente vê a idade da gente, que a gente fala. Pois A gente é. falava RM, depois a gente começou a falar bom, RM tá? TOTS e a gente só fala TOTS. Era igual o TOTS. Era Proteus, agora é TOTS Proteus. Não, e quando eu falo que eu trabalhava com a TOTS DataZen, comprou tudo. Não, falava que eu trabalhava com SQL 2000, não tem Pois como. é difícil não denunciar a idade nesses momentos, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. No meu auge dos meus 36 anos, eu não sei de nada que vocês estão falando, tá? Tá bom. E aí fui trabalhar como gerente de projeto e com implantações de software RP, né? Muito próximo ali sempre da área de negócio, Legal. processos, né? E um dos clientes que eu atendia na época, né, era justamente o WWF. Legal. Né? E não pensava fazer carreira no terceiro setor, apesar de ter um histórico de vida mesmo aí com
organizações sociais, né? Inclusive sou formada, né, ali do ensino médio, minha educação básica foi na Fundação Bradesco. Que legal. Que é uma organização também, Sim. né, social, filantrópica, mas nunca pensei que seria possível, né, trilhar um caminho e uma carreira no terceiro setor, né. E aí conheci o WWF, eles estavam também nesse momento de estruturar processos, Isso era que ano? ter mais profissionalização. Isso era 2010. 2010, legal. 2010. E aí eles me convidaram, né, para participar de um processo seletivo lá e comecei a trabalhar justamente com esse projeto. Foi o primeiro projeto que eu conduzi já como WWF, né, já no terceiro setor. E aí o seu primeiro projeto lá foi a implementação da parte de RP? Foi. Na verdade, o primeiro projeto foi ainda o CRM, aí já era o CRM da Microsoft, mas ainda on-premise, né? Era o Dynamics AX ainda. Né? Exatamente. Que era para gestão e relacionamento com a base de afiliados, apoiadores, pessoas físicas, né? E aí esse foi meu primeiro projeto. Ainda não se pensava em fazer integração, do sistema RP em si, né? A gente tinha ainda muita infraestrutura, bastante, né? Quase toda, 100% local, on-premise, né? E muita dependência ainda de tecnologias doadas, né? Que a gente recebia muita tecnologia, mas como doação, e às vezes não conseguia ter aquela capacidade para depois manter e evoluir a plataforma e a tecnologia internamente, né? Legal. Isso aí eram os desafios que tinham naquela época. E essas doações eram doações por parte das empresas apoiadoras que faziam a doação desses softwares? Ou como é que era? Não, na verdade, o WWF existe como rede, né? Sim. No mundo, em mais de 134 países. E em cada país é uma organização, né, da sociedade civil nacional, é o caso do Brasil. Certo. Mas tem escritórios que já estão mais estruturados. Então, existe um programa dentro da rede de desenvolver os outros escritórios menores em países, né, que a atuação esteja começando ou ainda esteja mais focada na atividade finalística dos projetos, né? Então, essas doações muitas vezes vinham dos escritórios maiores para fortalecer capacidade interna, né, e que a gente tivesse a nossa infraestrutura de TI, tivesse tecnologia, sistemas também para utilizar na nossa operação. Legal. Naquela época, eu entrei, o primeiro contato que a gente teve, salvo me engano, acho que foi 2014, 2015. Eu acho que nessa época você estava trabalhando ali o projeto de migração para a nuvem da parte de colaboração. Acho que era esse o primeiro projeto que você estava tocando na época que a gente teve o primeiro contato, não foi? Foi. Nós fizemos a implantação do ERP, né? Em 2012, na verdade, a gente conduziu todo o processo de mapear, né, os fluxos que tinha dentro da organização, né? Porque a gente fazia as coisas ainda como uma organização bem menor, depois foi crescendo essa operação, a quantidade de projetos, o volume também de investimento nos projetos de conservação socioambiental foi crescendo, e aí tinha-se essa necessidade de a gente também ter um processo um pouco mais formalizado, mais profissional, dentro da parte financeira, principalmente, né, de contas e do ERP. Então, a gente começou o projeto com o ERP. Em 2013, a gente fez toda a parte de parametrização e, nessa ocasião, a gente tomou a primeira decisão de adoção de nuvem. Legal. E aí, na época, uma adoção de nuvem da própria TOTVS, né, na época, e até para simplificar a nossa infraestrutura, né, a gente tinha, sim, alguma infraestrutura com alguns servidores, mas era difícil de manter, era difícil ter também o recurso para poder investir em aumentar a capacidade de armazenamento, de processamento, comprar servidores era uma coisa muito cara. Na época, a gente ainda, além de ter o investimento também nos ativos, né, nos computadores, nos servidores, nas storages, a gente também tinha que comprar licenciamento Microsoft, porque ainda não fazíamos parte do TechSoup, né? Do projeto de doação. E aí tínhamos que comprar, então também era uma coisa difícil de
de custear, né, de ter esse investimento, mas aí foi a primeira adoção de nuvem que nós fizemos. E aí eu lembro que quando a gente conversou, né, ainda estávamos falando ainda de Microsoft Link. Microsoft Link, exatamente. Em 2014, ainda de plataforma de só comunicação. Falar que era Skype ou MSN. Aí já, esse aqui acabou. Acabei de denunciar a idade novamente, né, mas tudo bem, né. Fala pra você, tá ficando complicado pra vocês aqui. Tem aqui. antes do Link. O Office Communication. Não, aí não. Calma. Não faz isso não. Por favor. E esse desafio de tecnologia, além do licenciamento, tem a parte toda do custo operacional de manter o ambiente, né? Exato. E é no Brasil todo, né? Então, o WWF tem escritórios em mais de um lugar. Hoje em Brasília, tem aqui na Asa. Hoje, nós temos muito mais a operação com remoto, né? Com remoto. O que auxilia, a nuvem também auxilia muito com certeza. Esse ambiente descentralizado, né? Na época, nós tínhamos escritórios locais também, nos mais próximos dos projetos, né? Então, mais próximos dos biomas. Hoje, nós temos muito mais uma operação, temos uma sede em Brasília, né? Que é o nosso prédio físico, mesmo a estrutura física. E temos alguma atuação também em São Paulo, mas sem sede fixa também, né? E na época, eu lembro que, sim, de fato, era muito complicado a gente conseguir manter essa comunicação com todos os escritórios. Sim. Era a época ainda de servidor ainda mantido local, né? Até 2014. Você teve que fazer muito move, né, Danusa, de data center, né? Tivemos que fazer muito move de data center, né? Primeiro que a gente utilizava ainda, na época, Novell GrupoWise. Então, a nossa primeira migração foi, na verdade, de catálogo de usuários para utilizar o AD. E nessa época, ainda totalmente on-premise, né? Então, era difícil manter a backup, né? Tinha um trabalho nosso também, como equipe de TI, era bem mais pesado, mais árduo do que é hoje, né? Também nessa época, a gente ainda fez a migração ainda para a virtualização do Hyper-V. Nós utilizamos antes outra ferramenta, né? Também não vou falar aqui, mas a gente utilizava outra ferramenta, outra tecnologia de virtualização. E, enfim, então era bem difícil ainda, né, nesse cenário, ter coisas que a gente tinha que prover, como o Jonathan está falando, conectividade para vários locais e de qualquer lugar, mas com infraestrutura muito local, né? Troca em miúdos, né? Quando você tem uma infraestrutura local, o pessoal que é mais jovem não sabe, que já está acostumado só com nuvem, né? Para você, geração Z. Para você, geração Z, manter essa conectividade o tempo inteiro de qualquer dispositivo, de qualquer lugar. Antes exigia que você tivesse redundância do link de conexão, né? Que pode falhar, você tem que ter redundância na sua própria infraestrutura. Então, se um servidor você tiver um problema, como você passa para o outro, energia, enfim. Então, não era muito fácil, né, deixar esse ambiente 100% disponível, como muitas vezes a gente precisa hoje nas operações, acho que de todas as organizações, né? Legal. E em que ano que o TechSoup entrou na parceria ali, né, que vocês se juntaram ao TechSoup para poder ter acesso na parte de tecnologia e licenciamento? Inclusive, para vocês que não assistiram, clica aqui no episódio passado, vocês vão assistir o episódio com José Avando Salles, presidente do TechSoup e da ATN, que foi um dos projetos que auxiliou essa jornada, né, Danusa, de modernização do W? Sem dúvida, assim, o TechSoup é um programa essencial para ONGs hoje no Brasil. Assim, nós não teríamos conseguido fazer 20% do que nós fizemos de projetos no WWF, e tenho certeza que falo por outras organizações também, se não tivéssemos o TechSoup, né? Inclusive, o José Avando não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas você vai providenciar isso, Vou né, providenciar Del? isso. Inclusive, na verdade, eu fui conhecer o José Avando por sua causa. Porque foi a primeira vez que eu ouvi falar no TechSoup. Então a gente tá aí namorando um programa chamado TechSoup, tal. Eu falei assim, Aí eu fui lá, pesquisei, olhei no LinkedIn. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou marcar a agenda com ele. Hoje nós somos grandes amigos por conta disso aí. E depois desse episódio, a gente auxiliou diversas organizações. Mas sempre vejo o W, né,
por sua liderança na questão da vanguarda do uso dessas tecnologias. Porque até a gente avançando um pouco aqui, a gente fiz o primeiro projeto com vocês na época, foi a parte de colaboração, né? 2016. A primeira intranet ali. Sim. E aí depois nós fizemos alguns outros pequenos projetos e aí a gente volta a se reencontrar ali em 2022. Foi 2022. E quando eu chego para poder conversar com você sobre o que você estava trabalhando de projeto, eu fiquei impressionado com não só o avanço tecnológico, mas como vendo você, o quanto que você e toda a equipe, né, de tecnologia do W, o quanto que vocês estavam capacitados e o que vocês estavam fazendo com os recursos que vocês tinham. Eu lembro que você chegou com a primeira demanda para mim, foi focado, eu acho que, salvo me engano, na parte de tecnologia da Power Platform. Foi. Porque vocês já tinham um projeto que estavam rodando lá que eu fiquei impressionado o que vocês estavam fazendo com Power Platform dentro do W. Fala um pouco sobre esse projeto e outra coisa. Por gentileza, fale sobre esse projeto, porque o que vocês conseguiram fazer a nível de tecnologia para a área de negócio com o recurso que vocês tinham financeiro, danoso. Isso é surreal. Fala pra gente um pouco sobre esse projeto. Tiraram o leite de pedra. Não é? Na época ainda, que a ferramenta não era tudo isso. Exatamente. Não era tudo isso, né? Assim, eu acho que exige bastante coragem, Theo, porque a gente estava falando sobre isso antes de entrar, né? Sim. Nem sempre, e principalmente em tecnologia, é muito difícil você ter 100% de certeza sobre o sucesso que um projeto vai ter. Que você vai conseguir chegar lá no resultado. Então, às vezes a gente começa mesmo o projeto e a tecnologia ainda está 80%, 85%, mas aí você olha o roadmap, você vê o potencial que aquela tecnologia tem e você aposta, né? Então, o Power Apps foi um exemplo, né? Nós começamos a utilizar essas tecnologias low-codes e automações de processo ainda na época utilizando a ferramenta mesmo do Project Online. Para quem não conhece, né, e dando um pouquinho de contexto aí do que o WWF faz hoje, né? Nós temos mais de 67 projetos hoje em andamento, né? E todos são gerenciados por essa plataforma que a gente utiliza hoje, que é o Project Online, integrado totalmente com a nossa parte de ERP, né? Mas a gente tinha já essa demanda de ter esse gerenciamento dessas informações e centralizado, né, numa visão de portfólio, numa visão de busca pelo impacto, porque é isso que uma organização social busca, está sempre de olho no impacto, olha os números, mas o impacto sempre tem que estar ali alinhado. Sim. E nós fizemos isso, a primeira abordagem foi utilizando o Project Online, né, que já era um pouco vanguarda também, porque muitas pessoas usavam ainda o Project Server local, né, e nós já tivemos essa benesse de poder já aderir ao Project já na versão online, mas ainda era a primeira versão, e alguns fluxos ali já de automação, o Automate já existia como ferramenta, né, permitindo essa integração de sistemas, mas nem de perto com o que hoje a gente tem de tecnologia, principalmente das APIs que estão disponíveis dentro da plataforma, dos conectores que são possíveis de ser utilizados, né? Conector já nativo de SQL, conector para várias plataformas e integração com vários sistemas. E aí a gente começou esse projeto sabendo um pouco do potencial, principalmente da parte de integração de sistemas com o Automate, mas a parte ainda de usabilidade, de componentes que estavam ali disponíveis, principalmente para a construção das soluções, dos sistemas, das aplicações, ainda era bem inicial ainda, né? Era bem difícil de você conseguir conquistar o usuário, principalmente do ponto de vista da experiência de uso com o que você tinha do Power Apps, né? Então, a gente foi realmente tirando leite de pedra, porque
todo dia a gente estava ali, ao mesmo tempo que a gente estava na esteira de desenvolvimento, e a gente desenvolveu, né, esse trabalho todo com consultoria, com apoio de consultoria também, né? Mas a gente estava todo dia na esteira de desenvolvimento e ao mesmo tempo de olho nos fóruns, de olho no se aquilo que a gente estava fazendo daquela maneira não já tinha uma outra forma mais inovadora, né, e melhor de se fazer. Então, acho que foi muito esse cenário nosso de adoção com o Power Apps. Hoje a gente tem várias aplicações desenvolvidas internamente, completamente customizadas para o nosso cenário de negócio, que é um cenário muito específico, né? É muito difícil você encontrar um software que vai atender 100% do que é o seu planejamento estratégico, por exemplo, monitoramento 100% da estratégia. Se achar isso numa plataforma de mercado, é muito difícil, né? E nós temos isso hoje, nós temos soluções para fazer essa gestão da parte de planejamento estratégico, de riscos, da própria parte de gestão de projetos, né? Hoje nós também já trabalhamos com alguns fluxos mais dinâmicos ali, né? Mais amigáveis também para a parte de compras. Então nós temos um módulo de compras, estamos agora rodando também um módulo de gestão de contratos. Então é um mundo mesmo, né? Que se abriu, eu acho que de possibilidade de ganhar mais agilidade nos fluxos de processo, de ganhar mais interação, transparência, né? com todas as áreas da organização, né? Com todos nós chamamos círculos, né? Então, com todos os nossos círculos, né? De finalísticos e operacionais também, e internos, dessa informação fluindo, desses processos acontecendo. Que legal. E aí a gente teve uma segunda leva, né, de reuniões com vocês, que aí é onde entra a figura do nosso analista de dados, porque uma coisa que eu acho... Culpa dela voltar, né? Então. Foi. Você sabe que eu nunca deixei de procurá-lo, né? Não? Não, porque quando a análise de dados, sabe, tá na veia, no DNA da pessoa, né? É uma coisa incrível. E o Jonathan sempre teve isso. O Jonathan sempre foi um analista de dados, assim, nato. E a gente foi procurar ele várias vezes, e ele sempre me falava: Danusa, estou com muito projeto, não vai dar. E aí, quando eu encontrei ele na quarta, eu falei: agora você não escapa mais. Não, mas você me encontrou lá porque me buscaram. Você caiu no golpe. Eu não queria te dizer, não, você caiu no golpe. Eu já tava... porque o Jonathan, ele já tinha feito parte do time da 4. E aí, quando foi 2022, eu comecei a conversar com o Otávio. Eu falei: Otávio, eu preciso do Jonathan de volta. Eu preciso dele de volta. A gente já tinha ali uma unidade de dados dentro da companhia, mas por conta dessa inquietude dele... E eu estava com algumas ideias de projeto, de criação de alguns produtos, tanto que assim, ele criou um produto para mim que eu pedi para ele em 2 dias. E aí, quando veio a demanda de vocês dessa parte de dados, eu falei assim: Otávio, já analisa isso aí, porque eu vou fechar esse projeto, porque eu preciso trazer o Jonathan para cá. E aí, calhou, né, da gente fechar aquele projeto, e aí a gente foi fazer a reunião de kickoff. E aí já apresentar o Jonathan. Só que aí, o que eu vi, assim, uma sinergia. Eu queria que você falasse, Jonathan, um pouco, né? Primeiro, Danusa, eu gostaria que você falasse um pouco qual era o seu desafio naquela época e qual foi a visão que você teve, onde você conseguiu ser propositivo na solução para o cliente, de forma a ter tido um rápido engajamento, né, de todo o time. Porque é sempre importante... E eu sempre friso bem, Danusa. A gente, na 4, a minha preocupação maior não é com a venda, e sim é com a entrega do projeto. Porque, assim, todo mundo quer vender, e eu quero entregar. Então, por vezes, eu prefiro perder mais tempo ali na parte de pré-venda do projeto, sim, analisando, entendendo, conversando com a área de negócio, do que necessariamente com o projeto fechado. E essa é uma das vantagens da gente ser empreendedor, né? Eu tenho a possibilidade de escolher que tipo de projeto que eu vou trabalhar. E nessa época, a gente vem tomando bastante cuidado, e eu tenho sentido que cada vez mais o nosso time, os nossos analistas, eles estão cada vez mais se especializando em negócio.
justamente por investir tempo, entender as suas necessidades, a ponto dele chegar hoje. A gente pode fazer uma reunião para poder falar de números aqui sobre o terceiro setor e ele vai saber falar sobre a análise de dados. Olha, os indicadores importantes são esses, inclusive até replicar o conhecimento que ele tem. Então traz para a gente um pouco qual era a sua necessidade na época, e aí depois eu quero ouvir a análise do nosso especialista. Olha, eu acho que se não tivéssemos reencontrado o Jonathan, você teria que inventar um Jonathan para entregar o projeto com... Danusa, você está complicando, você tá supervalorizando, daqui a pouco vai me pedir aumento. Não, subir na régua aí pro seu lado. Mas a necessidade, quando a gente foi contratar o projeto, né, que a gente abriu para... né, acho que nós tivemos uma primeira reunião ainda de análise de requisitos e que a gente estava buscando a construção ainda das propostas técnicas, né? Só preciso fazer um adendo. Que todo o projeto do W é feito um RFP, vocês abrem para o mercado, vocês ouvem todos os fornecedores. Sim. Então é feito não só uma análise financeira, mas uma análise técnica também. Isso Exatamente. É muito legal. Não é uma compra direta, né? Não. Tem todo o processo. Não é. E é claro que nesse cenário de análise de dados, você encontra várias consultorias e muitas pessoas boas de domínio de tecnologia, né? Mas que às vezes você coloca para trabalhar junto com o seu usuário final, a equipe de negócio, e a pessoa não consegue capturar a demanda de negócio que a equipe tá expondo ali. Uhum. E você fica muito tempo ali tentando, primeiro, fazer com que a pessoa entenda ali o que é o cenário e tudo mais, para depois tentar traduzir isso para a tecnologia, né? Uhum. E muitas vezes também você gasta muito tempo também só com a tecnologia, achando que esse cenário de negócio não é tão importante. Você entrega um produto, faz uma entrega super robusta do ponto de vista de tecnologia, sim, mas que não agrega valor para o negócio. Uau! Então, a gente tinha muito essa preocupação de como chegar num produto que fosse robusto do ponto de vista de tecnologia, com as melhores práticas, né? A gente vinha utilizando o BI para a construção de um relatório, um dashboard ou outro. Uhum. Mas existe uma melhor prática para você trabalhar com base de dados centralizada, né? Com realmente, no nosso caso não é data warehouse, porque a gente não tem essa possibilidade de trabalhar com ferramentas mais robustas como um data lake, né? O custo é alto. Mas a gente trabalha com cenário de data marts por processos de negócio, né? Então, como trazer essa parte de tecnologia já com boas práticas ali, para que tivesse performance, esse processo de busca do dado, atualização do dado, mas que também a gente conseguisse entregar as visualizações que estavam sendo demandadas pela área de negócio, né? Legal. E você sabe que essas visualizações, elas já existem na organização por parte das pessoas que são especialistas em cada tema, nos seus lindos Excels, né? As suas planilhas de Excel, que tem várias automações e que as pessoas pisam de forma muito confiante ali. Quando alguém solicita um número, opa, deixa eu buscar aqui na minha planilha, já constrói aquela visualização, já traz aquela informação para o C-Level, para nosso CFO, por exemplo, ou para o CEO. Então, é muito difícil você conseguir colocar... Acaba criando silos de dados dentro da companhia, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa está ali... se responsabilizando por aquela informação e pisando com muita segurança ali naquele terreno, né? Então, o nível de confiança que a pessoa dá e credibilidade que dá para aquela informação daquela planilha de Excel é altíssimo, né? Para você conseguir substituir isso por uma visualização de Power BI, por exemplo, e você diz que o demonstrativo de resultado da organização vai estar todo no BI... Você precisa conquistar o usuário. O coração da pessoa. Você precisa conquistar existe o coração da pessoa. Naquele arquivo. Eu diria que é mais que engajamento. As suas semanas que você passou lá no treinamento de Power BI. Exatamente. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Legal. E foi muito pelo perfil do Jonathan mesmo. Legal. Assim, o Jonathan,
tinha muita paciência para ouvir exatamente a demanda, para entender ali, detalhe por detalhe, do que estava na planilha de Excel. Não vamos deixar nada de fora. Então, se isso aqui está na planilha e é importante para você, a gente vai considerar isso dentro do projeto. E ter esse olhar muito criterioso, muito cuidadoso, foi o que fez esse projeto realmente ter o sucesso, ter o engajamento no final. Foi a escuta ativa mesmo, eu acho que do Jonathan, né, como profissional, a escuta ativa que nós fizemos desses usuários para no final entregar um resultado que todo mundo se sentia parte. Boa. Deixou de ser um resultado, ou um projeto, ou uma entrega de TI, e de fato foi uma entrega de um grupo que estava ali, né, de uma equipe que estava ali empenhada e engajada para entregar o projeto. Uau. Envolveu várias áreas, né? Envolveu pelo menos umas 5, 6 áreas ali dentro para a gente entregar o resultado. E sempre é uma preocupação minha, né? Inclusive em todas as minhas consultorias, é justamente no número. A galera vê, queria ver esse número, queria ver esse aqui colorido, com gráfico e tal. Não, vamos ver o número. Sim. O meu número tem que bater em centavos, e é muito disso. A diferença não é de milésimo de centavos. É tudo arredondadinho. Aí a gente teve várias e várias... Um dos desafios era grande... O maior desafio era isso. Passar credibilidade no trabalho. E passar credibilidade no trabalho não é só fazer um dashboard bonito. Ele tem que agregar valor. E para ele agregar valor, ele tem que ser coeso com algum resultado que já estava antes. Porque a planilha existe lá há, sei lá, 10 anos. Então, é aqueles dados ali. Inclusive, voltando um pouco do assunto da questão de customizações de tecnologia, então, eles têm o PWA, um RP pesado, eles têm o RP também implementado, customizado, tem o Power Apps com Dataverse, que é uma evolução do Dataverse, tem tudo isso, mas ainda o dado principal, nos dados principais, ainda era contabilizado dentro de uma planilha. E aí, trazer essa planilha para cá foi o desafio. Porque o trabalho que é feito aqui foi o que a gente automatizou. Então, a gente automatizou as cargas, as consultas, os desafios, as regras de negócio, que mesmo tendo um plano contábil, que é um livro desse tamanho, que né? É um plano contábil muito detalhado, que entrega um resultado. Como é uma organização que tem as possibilidades das entregas, então, eu entrego o resultado para o doador dessa forma, eu entrego o resultado para a área de negócio de outra forma. Então, o nosso dash, não falo nosso, né, porque é nosso, né? O nosso dash, o nosso ambiente de Power BI lá, poderia ser melhor, né, pode ser melhor. A ideia inicial era que fosse um Data Lake, com Fabric, com tudo mais, mas pode ser futuros projetos, né? Hoje está com Power BI Pro, né, nosso licenciamento lá, e que entrega, assim. Então, mas o principal desafio foi convencer que era possível ser feito, uma idealização da Dan, né, lá dentro, com a equipe de TI dela, que era necessário profissionalizar a informação. E aí a consultoria é disso. No nosso podcast, a gente falou sobre isso, eu falei sobre isso no podcast que eu participei anteriormente, que é justamente a gente dar subsídio para os usuários terem o convencimento que aquela informação é a real. E a gente entregou o projeto ficou uns 2 meses, a pessoa batendo valor, e hoje o Excel existe como backup, mas a informação real é que a gente desenvolveu com o apoio da TI, com a equipe da Dan, e eu pude fazer parte disso aí. E o projeto hoje, essa parte do projeto, roda sozinho, sem manutenção. Só caso ocorra algum update ou não, mas hoje roda só. Já tem mais de 1 ano, né? Já. Você tem mais ou menos ideia da primeira fase, quantas horas de projeto e quantas horas de treinamento? Você tem mais ou menos ideia? Nossa, acho que eram 300 e algumas horas o primeiro contrato, né? Algumas 300 e poucas horas. Eu lembro que teve uma demanda de treinamento bem legal também. Sim. Nós fizemos vários treinamentos para justamente as pessoas consumirem a informação. Então, não adianta só construir o dash travado com aquela informação. Nós desenvolvemos os datamarts, e esses datamarts podem ser utilizados pelas áreas de negócio para fazer o self-service dela. Então, hoje, a pessoa que lá da controladoria, ela tem um dashboard lá que é X milhões de reais para X doador. Mas eu quero entrar no detalhe.
O Dash não necessariamente entra no detalhe. O detalhe é analítico. Vai pesar um pouco. Então, ela consegue conectar nesse ambiente e detalhar para fazer algum relatório, algum insight daquela informação. E olha só o que é bacana disso. Você vê que até o discurso do consultor, ele fala assim, a questão do doador, a questão da área de negócio. Então, ele já sabe as nuances do negócio, né, a ponto de ter propriedade. Então, às vezes, é normal acontecer de algum consultor nosso ser chamado para reunião gerencial dentro dos clientes para poder, às vezes, explicar algumas funcionalidades da solução ou dos entregáveis do projeto, porque ele acaba tomando posse daquilo e aí a postura que tinha, o nosso BI, por conta dessa questão. E eu queria entender, você como gestora da área de TI, como que é para você administrar todas essas necessidades das áreas de negócio porque aí você tem que pensar na área de negócio, você tem que pensar no recurso que você tem para poder investir nisso, que é escasso, a gente sabe, né? A gente está falando do terceiro setor, todo mundo acha que o terceiro setor vive de rio de dinheiro e a gente sabe que não é assim. Tanto que nas nossas negociações a gente sempre senta ali para falar assim, o que a gente consegue fazer para poder ficar bom para ambos, né? Então, como é que você consegue fazer toda essa junção de tecnologia, recurso para poder investir e entregar lá na ponta? Nós gastamos muito tempo de design, né? De entendimento daquela demanda que é a demanda de negócio, entendimento da necessidade da área de negócio, né? E aí, usando o background que a gente já tem de tecnologia, mas também fazendo pesquisa, também aprendendo, também buscando informações, às vezes, fora, né? Muitas vezes fora, a gente começa a pensar, né, o que pode ser a modelagem ali de arquitetura para poder oferecer como uma solução viável, né? A gente não quer nunca prometer, né, ou ficar vendendo sonho para o usuário, para as áreas de negócio, né? A gente quer sempre planejar, né, ter o desenho da melhor solução que vai atender, que vai agregar valor, que vai atender aquela expectativa, aquela necessidade que o usuário tem. Então, é muita hora gasta, Theo, muitas vezes a gente está ali conversando com a área, entendendo a necessidade, né? Que eu acho que é bastante o papel hoje, né, da TI alinhado ao negócio em todas as organizações, né? Legal. Muito bacana. E hoje você tem, dentro de todas essas soluções, né, que você tem entregue ali para o W, como é que é a adesão por parte dos usuários? Os usuários usam, eles estão aderindo todas as tecnologias, as propostas de vocês, ou você encontra ainda muito desafio com o usuário na ponta? Por que eu estou te falando isso? Cada vez mais a gente tem sido convidados por diversos clientes para poder auxiliar na jornada de adoção das tecnologias. Então, no caso de vocês, tem muito de tecnologia que você entrega lá na ponta, que é customização, por exemplo, toda essa parte de demanda que você tem do PWA e da família Power ali. Então, como é que é por parte do usuário a receptividade, toda essa jornada de adoção, de treinamento de vocês com o usuário lá na ponta? Olha, esse eu acho que é um desafio que a gente nunca vai conseguir estar no lugar que, olha, encontramos a solução perfeita e não nos preocupamos mais com isso, né? E às vezes a gente fica pensando muito na adoção de uma nova tecnologia, que é uma tecnologia disruptiva, a adoção de uma IA, e você fica preocupado com se vai ter aderência ou não para os usuários, mas às vezes você está convivendo ainda com o problema do usuário que ainda não sabe utilizar armazenamento em nuvem. Ainda não sabe fazer colaboração em nuvem num arquivo que ele precisa elaborar com seus pares. Certo. Então, é treinamento constante, a gente está sempre ali como TI também, parceira, né? Não criar uma barreira, eu acho que entre a tecnologia e a área de TI, o círculo de TI no nosso caso, né? E as demais áreas, e sim tá sempre com aquela permeabilidade de as pessoas chegarem e perguntarem, olha, não sei utilizar, como é que eu posso fazer, e a gente tá atento a essas demandas também e reforçar treinamento, trazer as pessoas para junto, mostrar o valor agregado, né? Quando as pessoas começam a utilizar, né, não adianta, eu posso falar 1000 vezes que é muito boa essa tecnologia, enquanto a pessoa não experimentar,
Enquanto ela não construir o primeiro projeto ali junto com todo mundo, naquela ferramenta de colaboração, ela não vai conseguir trazer aquilo para a vida dela. Então, é muito de experimentação. O que eu percebo que, às vezes, os usuários que falam, não teve adesão, né? Porque o usuário não conseguiu utilizar ele. Então, ele não colocou aquilo ainda na vida dele na prática, né? E esse é um desafio, Theo. Eu acho que a gente não chegou lá ainda, né? E a gente tem que estar sempre olhando para essas questões, mas também para questões muito de acessibilidade também, porque por que será que essa ferramenta não está, que o usuário não está conseguindo aderir, não está vendo a funcionalidade 100%, né? Será que essa ferramenta, essa tecnologia que eu estou propondo, não tem algum problema também de acessibilidade, né? Você esteve aqui falando sobre acessibilidade em reuniões anteriores. Isso é super importante. Isso é super importante, né? Até linguagem faz a diferença. Às vezes você pega uma ferramenta que é de tecnologia, mas a linguagem que ela vai utilizar, por exemplo, um CRM, é a sua linguagem de marketing. Isso faz muita diferença. Total. Né? Isso faz muita diferença. E às vezes você pega, às vezes, tecnologias que, quando não tem isso, um exemplo é o ERP. O ERP é um desses exemplos, que ele vem com esse pacote já padrão, né, de negócio muito fechado, e que, às vezes, a linguagem dele, no dia a dia ali das pessoas, não tem a mesma aderência. Então, você tem que sair ali customizando, renomeando as coisas para que as pessoas reconheçam o trabalho delas no dia a dia dentro das tecnologias, né, nas ferramentas que estão sendo propostas. E eu acho que um desafio, né, Jonathan, na questão do ERP é justamente essa parte de customização, né? Principalmente quando a gente olha para a parte do dado, né? Exatamente. É uma coisa que a gente comentou no nosso podcast também sobre Fabric, que tem o ERP ou qualquer sistema tem 50 campos. Desses 50 campos, a gente utiliza uns 10 e cria mais uns 40. Justamente, né? Para... Isso se refletiu muito no projeto de vocês? Teve bastante. A gente não criou, a gente teve que criar, até então, já está implantado há muito tempo, e a gente ainda teve que criar alguns campos para customizar. Mas essa criação de campos foi justamente para tirar a camada manual, porque o dado já está lá. Já está lá. Dependendo, por exemplo, um centro de custo ou um plano contábil, ele tem códigos. Cada código desse tem um significado. Então, para fatiar esse código, a pessoa ia lá no Excel, pegava cada pedacinho e colocava numa coluna para filtrar. Poxa, mas se eu posso ter isso no RP, no CRM já direto? Posso. Então, foi levado isso para lá. Então, a TI foi muito importante nesse aspecto para que a gente conseguisse automatizar o processo e sistematizar coisas que já estavam lá. Legal. Entendeu? Então, aí que foi interessante. Por quê? Porque tem muito se ainda. Se isso, com isso, e isso, é então aquilo. É uma regra de negócio. Ela não pode estar no nível do dado. Ela tem que estar no nível do negócio. E trazer isso para o nível do negócio na customização das aplicações é o que garante a credibilidade da informação que a gente gera. Legal, então é bom saber que você consegue ser propositivo também em cima de RP e de CRM, porque aí aumenta a quantidade de horas do seu projeto. Nesse caso, a gente não, no nosso caso, nesse ponto, a gente não entrou e deu update e criou tabelas. Sim. O próprio sistema ele tem essa possibilidade, e é um recurso da Dan, que é o Rodrigo, né? Legal. É o Rodrigo que domina ali a parte de dados do RP. E a questão de fazer com que o usuário tome de conta aquilo. A gente sentiu isso no nosso projeto, porque hoje o radar, que é um painel que a gente criou, a pessoa falou assim, eu não vivo mais sem o radar. Sério? Aí a gente desenvolveu mais 2 relatórios, que é para o doador, que é uma fotocópia do que estava no Excel, só que a gente fez no Report Builder, com o Power BI. Para a pessoa fazer aquilo lá, ela demorava, sei lá, 15 dias, até dias, né, para fazer, 10 dias. Hoje ela, com 4 cliques, ela consegue entregar para o doador. E a ideia, no final, é que o doador acesse, né, o doador mesmo, eu quero saber hoje. Então, ele pode entrar lá, dependendo do nível de permissionamento, ele poderia entrar. E a gente fez outro projeto agora de alocação das pessoas, né, alocação, o handcount e tudo mais. E a Dan teve experiência hoje, né? Achando que ia levar
Me conta aí qual foi a experiência desse... Não, eu achei... Pode falar bastidores? Pode falar bastidores? Dessa entrega. Buscando aí um pouquinho do conectando tecnologias e pessoas, né? Legal. Ó, tá vendo? O próprio cliente tá vendendo a nossa imagem. Desculpa, gente, desculpa. Mas nesse projeto a gente teve uma coisa, acho que muito inédita. Eu já vi acontecer, mas com pouco tempo assim de projeto, eu nunca tinha visto acontecer. E acho que é bastante mérito aí do Jonathan dentro desse projeto, que foi... Eu nunca vi a gente entregar o produto e a pessoa da área de negócio sair pilotando tão rapidamente um dashboard como eu vi nesse projeto. Nós temos a gerente nossa financeira, né, que é a Viviane, que também teve com a gente todo o projeto, e também a nossa analista contábil, que é a Lívia. Ambas, assim, saíram pilotando o dashboard, fazendo as análises totalmente apropriadas da solução que tinha sido entregue. Assim, e muito mérito isso do Jonathan, porque o Jonathan tem essa paciência de compartilhar conhecimento, né? Que é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, né, até por vaidade, algumas vezes, né, a gente acaba, não, isso é bem complexo, isso é muito difícil, deixa eu te mostrar. Retém a informação. Retém a informação, né? Sim. E é muito, muito fantástico, assim, eu acho que quando você encontra pessoas que têm esse perfil, que compartilha conhecimento e que rapidamente deixa com que outras pessoas se apropriem daquilo que ele tá oferecendo como solução, sabe? E isso aconteceu, e esse cenário que o Jonathan tá falando hoje, realmente hoje a gente teve uma até para apresentar, né, internamente para algumas áreas de negócio, uma solução, e quem operou o dashboard 100% foi realmente a Viviane. E assim, eu fiquei super feliz, saí da reunião, eu falei assim, olha, eu tô com uma super energia para esse podcast, porque é muito legal quando você vê isso acontecer, né, você vê as pessoas vendo o valor, né, super elogiado, então assim, nossa, que útil que é essa ferramenta, como tá bem construído, como tem todas as informações, como tem as visões que a gente consegue navegar e visualizar o que a gente precisa, então... Eu já te falei, né? Mas assim, mais uma estrelinha para o projeto que eu acho que é muito legal. Isso... Theo, deixa eu acrescentar aí também o conhecimento, né? A Dan, ela veio também da parte desde o analista. Então, assim, ela era analista, né? Vou contar uma historinha aqui. Pode contar. Só um pedaço, tá, Dan? Analista lá no hospital. E, poxa, ela não era só analista e entregava o sistema. Ela ainda fazia trabalho no banco de dados, ou seja, naquela época, a gente implementava um sistema, corrigia o sistema, tinha a parte do código do sistema. Então, essa experiência, por exemplo, tem vários o conhecimento na consultoria e também na parte de implementação, ela agregou. Então, por exemplo, várias e várias reuniões de negócio, de entrega, foi com ela, com a gerente de TI. Não foi com a área finalística. Legal. Então, ela tem todo o conhecimento do negócio, de como que as coisas funcionam e onde é que busca. Então, elas estão, assim, méritos da equipe total. Claro, principalmente nesse projeto que a gente fez agora, foi em dezembro e janeiro. Foi basicamente 40 horas de produto, e o produto saiu com a pessoa já utilizando no outro dia. Porque todas as pessoas envolvidas eram desde a parte do banco de dados, TI, área de negócio e eu. Então, esses 8 mãos aí construíram em 40 dias um projeto que levaria aí, no mínimo, aí, se fosse só 2 ou 3 ações, uns 3 meses, basicamente. Com certeza. Mas eu acho que o aprendizado que a gente compartilha com as pessoas aqui, que estão nos assistindo, é exatamente isso. Quando a gente não retém o conhecimento, quando a gente tem o propósito de conectar a tecnologia e pessoas, que acaba sendo um clichê isso, mas é uma grande verdade. De você fazer um projeto, porque eu sempre falo para os clientes, eu falo assim, olha, eu tenho zero interesse em ser uma espécie de body shop de vocês. Eu quero entregar um projeto, eu quero capacitar o seu time para que eles cresçam, evoluam o projeto que a gente entregou. Eu quero entregar a chave desse projeto para você e falar de outra solução com você. Eu quero empoderar o seu time para que eles toquem o projeto. Então, o que tem acontecido nos projetos com W é exatamente isso.
você tem entregue a chave para o financeiro, ou seja, para a área de negócio, e a própria área de negócio está conseguindo tocar isso. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é ter o usuário, né? Não ter a área de negócio pendurada debaixo da gente, e sim ponderar essas áreas para que elas cresçam, para que a gente tenha tempo de pensar em inovação, em falar de outras coisas, que é exatamente o que a gente veio falando ao longo dessa semana sobre essa questão de próximos passos que você, como gestor de TI do W, quer dar, que é focado nessa parte de IA, né? Sim, exatamente. Esse grande desafio que a gente tem de adoção da inteligência artificial nos cenários, eu acho que de negócio de todas as organizações, acho que não é uma exclusividade do WWF, isso está em todas as organizações, né? Está justamente em como incorporar isso, não como mais uma ferramenta, sim, mas como as pessoas podem utilizar a inteligência artificial para, de fato, ter um ambiente de trabalho, né, muito mais produtivo, muito mais conectado, muito mais integrado, né, com menos esforço do ponto de vista ali de você ter que construir, de repente, ou escrever um texto do zero, ou então construir uma aplicação, igual a gente está falando, do zero, né? Você ter aquele recurso para te ajudar, né, no code mesmo, mas como que você mantém o tempo das pessoas, agora elas entendendo que o tempo delas não é ocioso, e sim o tempo delas muito mais criativo. Legal. Né? Porque acho que as pessoas têm muito medo dessa questão desse cenário de inteligência artificial, e muito se fala, e é uma preocupação mesmo, né? A gente está em momentos de discutir aí cenários de regulamentação, né, de ética mesmo para IA, isso é super importante. Total. Mas eu acho que uma parte do medo, né, do temor que todo mundo tem em relação à inteligência artificial é que ela venha substituir o trabalho humano, né? Ou a criatividade humana, né? E aí eu acho que vale um pouco isso, a gente pensar, né? O quanto que tem de bastante humano, criativo humano em tudo que eu faço. Então, eu acho que esse cenário e essa era que a gente está vivendo é muito para a gente fazer essa análise. Né? E aí pensar, o que eu estou fazendo está produzindo mais ou está me cansando mais, né? Se está te cansando mais, provavelmente já tem uma ferramenta de IA que vai te ajudar a diminuir ali aquele seu esforço. E aí, com menos cansaço, menos estafa, talvez até, você vai conseguir ser muito mais criativo como humano. Uau! Né? Então, acho que a gente vai chegar nesse momento, né? Que acho que o momento que a gente está ainda é de hype muito, né? Com IA generativa e acho que tem uma onda grande, né, de conteúdo e que a gente não está conseguindo, talvez, como um ser humano ainda absorver 100%, mas a gente vai chegar nesse outro cenário, penso eu, de a gente conseguir saber exatamente o uso da inteligência artificial no dia a dia, né? E nas corporações, ainda mais, né? Hoje, todo mundo vê ainda a inteligência artificial, eu penso muito como um agente individual e particular. E aí, acho que o desafio das áreas de tecnologia de informação das organizações é como trazer a IA para o cenário de um contexto organizacional, de aplicabilidade mesmo dessa inteligência artificial para o objetivo do negócio. No nosso caso, o impacto. Muito mais que o objetivo, né, que todo mundo tem, mas a gente também busca ali o impacto. Esse é o principal desafio. É o cenário que a gente enfrenta hoje, que acho que vai demandar muito que a gente esteja aprendendo, se especializando, estudando e experimentando. Boa. Exige uma abertura, né, para experimentação, para correr um pouco de risco também de algumas coisas não darem tão certo como você esperaria, né? Mas sempre lembrando da segurança, né, da questão da experimentação de IA com dados sigilosos, por exemplo, né, dados de doador, por exemplo. Então, trazer isso também, trazer o valor da IA dentro da corporação, utilizando dentro da própria corporação, não terceirizadas, né? Então, existem várias IAs regenerativas e muitas das corporações ou as pessoas não têm esse conhecimento, não tem um marketing interno ali, ó, pessoal, não compartilha tal PDF lá com
com o ChatGPT, com o DeepSeek, porque assim, a partir do momento que você copia e cola um dado para lá, você não tem mais gestão daquela informação. Acho que também é uma grande preocupação do W também essa questão, né? Com certeza. A preocupação com a privacidade e a segurança dos dados, né? Essa foi uma das primeiras perguntas que você me fez, né? Exatamente. O quanto que a gente pode treinar os usuários na experimentação dessas tecnologias, dessas ferramentas de IA, não expor dados, né? Dados pessoais, dados sensíveis nessas ferramentas e dados internos da organização nessas ferramentas, né? Esse é um grande desafio, assim, e você só consegue isso, eu acho que conscientizando cada vez mais os usuários, né? Então, hoje a gente já pensa em fazer treinamentos de como elaborar o prompt, né, para a inteligência artificial. Inclusive, caso você queira receber na sua empresa, a gente tem um treinamento aqui, A Arte e a Ciência do Prompt, e sem falar que a gente já tem, inclusive, um e-book que você pode baixar para poder ter acesso a essa informação. Faça meu merchan, desculpa. E quem é o ministrador desse curso? Daniel Diniz, estagiário, mas ele é... Nesse ele é sênior. É mesmo, muito sênior. Então, eu acho que a gente ficar trazendo esses conhecimentos para as pessoas vai fazer com que a gente possa, não é também descansar, porque o risco de exposição de dados sempre existe, né? Sim. Porque a gente tem que lembrar que a IA, ela está disponível aí para todo mundo, né? Bem intencionados e mal intencionados. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas experimentando IA para poder fazer o seu processo ali criativo, né? Tentando coisas super positivas, também tem o outro lado em como é que eu exploro as vulnerabilidades dessa organização para conseguir os dados pessoais, para conseguir roubar esses dados, né, do outro lado. Né? A parte ruim da IA não é a parte da IA, né? A parte humana da IA. É a parte de quem está do lado de IA. cá. Eu quero aproveitar vocês dois aqui, né? A gente já está indo aqui pro fechamento. Hoje, qual é a média de idade do time do W? Poxa, mas aí você... Calma, você não sabe onde eu quero chegar. Mas assim, é um time muito, muito jovem, né? Não é muito jovem. Por que eu tô te falando? Porque eu acabei de sair, eu fui palestrar agora, né? Antes de vir para cá, eu tava palestrando em um cliente, onde o time de TI dele era extremamente jovem. E eu falei assim, cara, eu quero usar isso hoje para poder fazer um pitch no podcast. Por quê? Eu já tenho colocado o Jonathan, por exemplo, para poder falar com alguns profissionais que estão ingressando no mercado. Legal. Né? Então, profissionais ali que estão cursando algum curso, né, superior na área de TI. Por quê? Eu estou sentindo uma pegada de responsabilidade desse podcast aqui, porque todos os temas que a gente tem abordado aqui, eles sempre são de muito impacto. E eu queria uma palavra da Danúzia para incentivar essas pessoas da área de TI. Qual o conselho que você pode dar para elas? Olha, primeiro eu queria dar um recado especialmente para as mulheres, se você me permite. Claro, sempre. Por favor. Porque eu acho super importante... Não quero receber cobranças delas, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente quebrar realmente os tabus e não criar uma barreira de que as mulheres tenham medo de vir para a tecnologia. Mulheres, eu estou nesse mercado há mais de 20 anos e eu digo, não temam vir para a área de TI. Que a gente está precisando também de profissional. Eu sei que eu tenho sorte de ter convivido sempre com pessoas maravilhosas e tudo mais, mas eu falo mesmo do cenário de homens, né? E sempre tive colegas de trabalho que sempre me trataram com muito respeito, com muita consideração, valorizando também meu conhecimento. Mas eu acho que é importante que você tenha profissionais novos ingressando nessa carreira, né? E aí eu acho que é importante a gente trazer a questão de gênero desde aí. Boa. Então, pessoas que gostam de tecnologia, né? Homens ou mulheres, não tenham medo de vir para a área de tecnologia, que realmente é uma área incrível. Acho que para quem gosta de adquirir conhecimento, de inovação, de estar sempre aprendendo, se você tem esse perfil, eu acho que venha para a tecnologia, porque mais ainda, cada vez mais nós temos tido essa necessidade desse perfil, eu acho que nas áreas de tecnologia das organizações. Pessoas que nunca param de aprender.
Pessoas que têm essa abertura, como a gente está falando, para testar o novo, para muitas vezes correr o risco e aprender também ali com o erro, ver o erro também como oportunidade de melhorar e de dar o próximo passo depois. Então, eu acho que eu só vejo benesses assim dessa nova geração que há de vir, né? E que tem vindo para a tecnologia. Eu comparo muito porque essa geração é uma geração que já vem com IA, né? Eu lembro quando a gente entrou no cenário de tecnologia, lá nos anos 2000, tudo que a gente via na organização, a gente falava, isso aqui eu posso informatizar, isso aqui eu posso sistematizar. Caraca. Eu posso digitalizar, né? E o pessoal hoje está vindo, isso aqui eu posso fazer com menos esforço. Isso aqui já tem uma ferramenta que ao invés de fazer isso aqui em 16 horas, eu vou fazer isso aqui em 2 horas. Então, eu acho que essa é a diferença principal de perfil. Você perguntou de idade, né? Mas eu acho que não é nada que o pessoal não, claro que não. mais velho não possa aprender, tá? Preciso me corrigir aqui. Se você é sênior assim como eu, venha também. Mas uma coisa que eu acho que os sêniors podem aprender com essa nova geração é justamente isso. Eles vêm com esse mindset aí já de tudo pode ser simplificado. Se eu estou tendo muito esforço para atingir aquele objetivo ou executar aquele projeto, provavelmente tem uma forma melhor de fazer. Uau. Com inteligência artificial, com novas tecnologias, e aí vai atrás de aprender, correr atrás de descobrir essa nova forma de fazer. Que o conceito lifelong learning. Aprendiz para toda a vida, não é isso, Jonathan? Exatamente. Agradecer, né? Não, calma aí, eu preciso que você fale. Eu vou falar? Sim, eu preciso que você dê um conselho para as pessoas jovens. Você está sendo mentor. Eu estou usando você como mentor de jovens. Então quer dizer que eu não sou mais tão jovem assim. Eu não sei se você sabe, mas sua esposa está sentada ali com o filho de número? Meu filho é de número 4. Então, minha filha é de número 4. Porque filha eu tenho de número 4, 4 meninas, né? É isso. 4 menininhas. Então, mais do que nunca, você precisa compartilhar conhecimento para poder você estar aprendendo mais, para que você possa gerar e frutificar cada vez mais. Beleza. O que eu posso dizer para a galera, assim, eu já tive 2 conversas, né? Sim. Com pessoas que estão ingressando, tentando ingressar na área de tecnologia, de conhecimento, se desafiar. Eu acho que é o principal ponto, se desafiar. Como a Dan falou, se existe uma coisa e você demora muito para fazer, na época, meu primeiro computador foi um 386, então assim, 386 eu brincava ali com um paintzinho, meu melhor amigo era o Fricel, né, o carinha lá do Pinball, lá, o carinha que ficava conversando com a gente. E desde ali, eu sempre busquei inovar e sempre busquei solucionar problemas. A Dan até comentou que no início eu trabalhava já com dado, né? Eu não tinha nenhuma ferramenta de DataVis. A DataVis era no gráfico do Excel que você pegava a tabela dinâmica e criava um gráfico. E lá na época a gente desenvolveu um Edget lá no Vista para colocar lá e ter um painel, um Flash Builder. Então assim, quem trabalha justamente na TI é sempre tentar buscar inovar e não ficar obsoleto. Por exemplo, eu trabalho com a ferramenta hoje que é o Power BI. De 2 em 2 dias, se eu entrar no fórum, eu vou ver que lá tem 2 coisas novas. O que a gente trabalhou no início do projeto já está obsoleto, eu tenho que melhorar. Então, a tecnologia ela não para, ela está aí, e para você ingressar nesse mercado, o que é mais interessante é você agregar conhecimento e entender que aquele conhecimento ele pode estar obsoleto daqui a uns 3 dias. E essa inovação é não ficar parado, é o que deixa o cérebro, né, oxigenar. E uma coisa muito importante também para nossa área é tentar prover soluções. E a solução não é nossa, a solução é da comunidade. Isso aí. Que isso, hein? Que falei podcast. Não, hoje que podcast sensacional. Estou muito feliz, sério, com a presença de vocês aqui. Danúzia, eu só tenho elogios a você sabe disso, eu nutro uma admiração enorme por você. Então eu gostaria de te agradecer por você ter participado desse podcast com a gente. Deixar as portas, né, da nossa empresa, de todo o time sempre abertas, porque mais do que cliente, né, existe um propósito por trás do W. Então naquilo que a gente pode somar as forças aí, com certeza a gente vai fazer, porque a gente sabe do impacto. E deixar aqui um convite para você estar visitando a gente mais vezes.
Agradeço a oportunidade, é mútua admiração aí, acho que tanto você, Theo, como também o Jonathan, são duas pessoas que eu admiro muito, né, e vocês estão me inspirando aí, eu acho que a gente está cada vez mais se expondo e comunicando com essa rede, né, com essa comunidade, como disse o Jonathan. É muito inspirador esse projeto de vocês, né? Espero que a gente possa contribuir mais e mais vezes. Estou muito feliz com essa repercussão também do podcast até anterior, né? Como tecnologias podem apoiar organizações sociais no Brasil, porque eu vejo que uma grande parte do propósito da nossa sociedade, né? De melhorar como sociedade, de melhorar como humanidade, né? Passa também por esse cenário de organizações sociais. Sim. Então, a gente está muito feliz aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, falando também em nome do WWF, mas também acho que trazendo essa possibilidade de a gente estar compartilhando conhecimento também com várias outras organizações sociais e suas missões e seus propósitos tão nobres. Então, ou seja, a gente vai ver você em mais podcasts. Com certeza, só chamar. Let the river flow, deixa o rio fluir, meu. Não represe absolutamente nada. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por você estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, esse foi o 4Cast com Danúzia Canuto, gerente de tecnologia do WWF Brasil. E para você que quer acompanhar as nossas redes sociais, só acesse o nosso site, que lá tem todos os nossos canais no Instagram, no LinkedIn e também no Spotify. Eu agradeço a você pela sua audiência e contamos com a sua presença aqui no nosso próximo 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.